Olá, amigos do YouTube. Eu vou responder a pergunta de hoje do Wesley Oliveira. Ele diz, não sei se é sua especialidade, mas poderia fazer um vídeo sobre Alzheimer? Minha avó já tem estado bem avançado, queria me informar bem sobre o assunto. Wesley, realmente não é a minha especialidade, mas o Alzheimer é hoje um problema que os médicos conhecem relativamente bem. Uma doença que se instala, em geral, em pessoas mais velhas, com fases mais avançadas da vida, 70, 80 anos, às vezes mais precocemente, aos 60, e que começa com uma perda gradativa da memória recente. E a pessoa começa a ficar muito esquecida, esquece onde deixou a chave, esquece onde parou o carro. Depois, esse déficit de memória começa a ficar mais grave. E começa a esquecer coisas importantes, o que almoçou, se almoçou, esquece os nomes de familiares próximos, se perde quando sai pela rua para andar em caminhos que ele conhecia, para ir até a padaria, coisa que ele fazia todos os dias. E esse déficit da memória vai se acentuando cada vez mais. A doença é irreversível, ela nunca vem para trás, ela vai para frente sempre. E à medida que ela progride, ela vai comprometendo a memória e a cognição. O que é a cognição? A gente chama a cognição inteligência de um modo geral. A pessoa começa a não entender o que se passa ao redor dela, fica confusa. E muitas vezes os familiares não percebem, acham que é uma distração, uma coisa desse tipo, e na verdade é a doença progredindo. Nas fases mais avançadas, como você diz que é o caso da sua avó, as pessoas costumam ficar alienadas, costumam não entender nada do que se passa, costumam não reconhecer sequer os filhos. Confundem, às vezes, o filho com o avô dela. E nessa fase a vida fica muito difícil. Depois há um comprometimento gradativo das funções motoras também. Andar fica difícil, engolir fica difícil tomar os cuidados com a vida pessoal e nessa hora a doença mostra a sua face mais trágica, daquela pessoa dependente para tudo, que não tem liberdade para fazer absolutamente nada sozinha e que precisa de cuidados imediatos o tempo todo. O problema da doença de Alzheimer não atinge apenas a pessoa que é portadora dela, a pessoa que sofre de Alzheimer. Ela atinge a família inteira, todos os familiares, que não tem nada mais triste do que você ver alguém que você ama e que tinha uma vida plena e que te ajudou a vida inteira, com uma mãe, um pai, um avô, e você vê a pessoa virando um vegetal na sua frente. Lógico que eu estou falando coisas sumárias, mas você pode se informar aí no site drauziovarela.com.br e no site da Associação de Alzheimer. Você vai encontrar muito mais detalhes. Mas eu quero te dizer uma coisa. A gente não sabe como a vida de cada um de nós vai terminar. Quando você tem uma pessoa com Alzheimer na família, procure dar carinho. Mesmo que ela pareça que nem note a sua presença. A gente nunca sabe o que elas percebem. Então procure dar carinho. E carinho não são palavras bonitas, carinho físico mesmo. Pega a sua avó, abraça, beija, sabe, aperta a mão dela. Mesmo que ela não reaja, faça isso, você não vai se arrepender. Eu trouxe para falar sobre a memória aqui, a memória das pessoas mais velhas, o professor Ivan Esquerdo, que é um dos orgulhos da ciência brasileira.